O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, divulgou uma nota oficial em que comunica a troca do presidente da Petrobras. Na nota, o ministro menciona o momento desafiador vivido pelo Brasil devido à extrema volatilidade dos hidrocarbonetos nos mercados internacionais. O novo presidente é Caio Mário Paz de Andrade. A troca da presidência se deu após um novo aumento no preço dos combustíveis, dias depois do presidente Bolsonaro fazer um apelo à empresa para que não aumentasse o preço. Ouça a nota do Ministério de Minas e Energia. O governo federal, como acionista controlador da Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, participa que decidiu promover a alteração da presidência da empresa. O governo consigna ao presidente José Mauro os agradecimentos pelos resultados alcançados em sua gestão frente à Petrobras. O Brasil vive atualmente um momento desafiador decorrente dos efeitos da extrema volatilidade dos hidrocarbonetos nos mercados internacionais. Adicionalmente, diversos fatores geopolíticos conhecidos por todos resultam em impactos não apenas sobre o preço da gasolina e do diesel, mas sobre todos os componentes energéticos. Dessa maneira, para que sejam mantidas as condições necessárias para o crescimento do emprego e renda dos brasileiros, é preciso fortalecer a capacidade de investimento do setor privado como um todo. Trabalhar e contribuir para um cenário equilibrado na área energética é fundamental para a geração de valor da empresa, gerando benefícios para toda a sociedade. Assim, o governo federal decidiu convidar o senhor Caio Mário Paz de Andrade para exercer o cargo de presidente da Petrobras. O senhor Caio Paz de Andrade é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, pós-graduado em Administração e Gestão pela Harvard University e mestre em Administração de Empresas pela Duke University. Portanto, o indicado reúne todas as qualificações para liderar a companhia a superar os desafios que a presente conjuntura impõe, incrementando seu capital reputacional, promovendo o contínuo aprimoramento administrativo e o crescente desempenho da empresa, sem descuidar das responsabilidades de governança, ambiental e especialmente social da Petrobras. Por fim, o governo renova o seu compromisso de respeito à governança da empresa, mantendo a observância dos preceitos normativos e legais que regem a Petrobras. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Senhor presidente Pacheco, senadoras, senadores, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado. Senhores senadores, há um órgão previsto na Constituição, artigo 103b, referente ao Conselho Nacional de Justiça, que tem a finalidade de receber, processar, julgar infrações de magistrados de todas as instâncias, menos do Supremo. Então é por isso que protocolei na semana passada e estou concluindo a colheita das 27 assinaturas, uma PEC para incluir entre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça o exame de reclamações disciplinares contra ministros do Supremo Tribunal Federal, como nova hipótese constitucional de controle, porque não se justifica haver uma instituição no Brasil, como é hoje, completamente isenta de qualquer controle, como tem sido o STF. Alguém poderá redarguir que o Senado tem esse poder, só que na prática nunca funcionou. Jamais na história do Brasil o Senado processou ou julgou um ministro do Supremo por mais desmando que tenham cometido. Na minha nova PEC, senhores senadores, qualquer pessoa do povo poderá ingressar no CNJ com queixa ou denúncia, mais exatamente para usar o termo constitucional, reclamação por atos indisciplinares, desvios de conduta, extrapolação de poder, ilegalidades administrativas, acontecimentos muito correntes nos últimos tempos. Basta ver um deles para não irmos longe. O famigerado inquérito 4781, criado há 3 anos à revelia do Ministério Público Federal, da Procuradoria, com duração indeterminada, acusados indefinidamente, também não determinados, sem direito à defesa nos autos aos advogados dos acusados, escolha do relator desse inquérito 4781 sem sorteio, o que afeta o próprio regimento do Supremo, manifestações políticas de ministros do exterior, muitas ultimamente, falando mal do Brasil, falando mal de um dos poderes da República. Ora, ao lado disso, como temos visto, frustrados têm sido os incontáveis requerimentos de impeachment de ministros, assim como rejeitados convites de senadores, entre os quais um convite meu, para que ministros do Supremo venham dialogar com essa casa, embora para comparecerem, eventos que temos visto, ministros e senadores têm confraternizado em jantares, aí sim com tempo e disposição para confraternizações. Então, por esta nova PEC, haverá uma nova alternativa democrática, senador Girão, republicana, quem sabe com mais possibilidade de avaliação do próprio Supremo, porque os queixosos, isto é, os reclamantes brasileiros, mostrarão suas indignações diretamente ao Supremo, passando pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho apenas fará a apuração, um rápido relatório e mandará para o Supremo. É verdade que os conselheiros do CNJ terão um primeiro exame, repito, da reclamação, darão parecer e a matéria irá para a resolução dos próprios ministros atacados nas reclamações. O que poderá supor, é claro, que todas as reclamações serão indeferidas, mas queremos pensar positivamente, por ser um conselho de formação mista e haverá divulgação pública das reclamações e poderá haver um dos integrantes do conselho. Estou concluindo, presidente.
decidido a submeter aos seus pares. Nós aqui, presidente, defendemos a instituição STF, como Vossa Excelência tem defendido e tem dito reiteradas vezes de maneira pública. Mas nós temos visto e ouvido conhecidas infrações de alguns de seus ministros. E isso tem causado grandes reclamações, protestos, indignações, desconformidades de parte da população. Então, com esse objetivo, dar transparência aos procedimentos dos integrantes do STF, não é admissível o que se tem visto, onde ministros do Supremo, aglutinam, investigam, acusam, julgam e executam penas quando eles são envolvidos. Trabalho em causa própria. Isto é ou não é um absurdo, uma aberração jurídica? Justificamos nossa nova PEC contra poderes absolutos, que é no que se entendem os ministros do Supremo, com poderes absolutos, imunes a qualquer controle, como especificamente é o caso dos ministros do Supremo, não obstante a honradez do cargo, mas inaceitável a posição em que se colocaram, verdadeiros deuses do Olimpo. Por isso, pretendemos alterar esta abusiva realidade que tem provocado tantas insatisfações de enorme parcela da sociedade. Temos sido muito cobrados por onde andamos por esta realidade e temos sido obrigados a admitir, perante aqueles que nos questionam, verdadeira impotência para mudar esse. Em conclusão, peço aos colegas senadores que puderem ou quiserem para também subscreverem essa nova PEC que estamos encaminhando. Obrigado, uma parte, presidente. Senhor presidente, por gentileza. Sim, com a permissão do presidente, senador Girão. Muito obrigado. Senador Lazier, eu queria subscrever a sua PEC. Acho que é mais uma iniciativa legítima, coerente, serena do senhor, que não é um senador bolsonarista, assim como eu, nada contra quem é. Nem a favor, nem contra. Nada contra quem é. Mas a situação é o seguinte, nós estamos numa polarização que está cegando. Se você ousa criticar abusos de politicagem, ou melhor, abuso de autoridade vindos do Supremo Tribunal Federal, você é taxado por muitos. Você é taxado automaticamente como um senador governista. Mas nós defendemos o Brasil. Perfeito. Com todas as limitações e imperfeições, nós estamos aqui para fazer o que é certo. E eu fui esse final de semana, senador Rodrigo Pacheco, atendendo aí a um convite honroso do nosso colega senador Marcos Duval. Eu fui ao Espírito Santo, fui com a família. E no domingo fiquei na cidade belíssima. Parabéns aos capixabas, e fui caminhar na cidade. É impressionante, eu quero alertar o senhor, que eu sei que é um pacifista, é uma pessoa conciliadora, mas o Senado, sem tomar uma atitude à altura, seja para mandato de ministro, seja para um convite, está pegando mal para todos nós. Todos nós. Aqueles que ficam em silêncio, aqueles que se rebelam, está pegando mal para essa casa. Ela está passando uma imagem para a sociedade de subserviência total. E nós não somos subservientes ao Senado. Nós não fomos eleitos ao Supremo. Nós não fomos eleitos para cumprir esse papel de ficar assistindo de camarote o que está acontecendo. Olha, tem havido exageros.
até os mais comedidos cientistas políticos, seja de direita, seja de esquerda, seja contra, seja a favor do governo, percebem que o Supremo, em falas políticas, ideológicas, tem cometido abusos sucessivos. Então, é muito importante, pela paz, pela harmonia, pela independência, que o Senado sinalize à população. Então, eu, inclusive, aproveito nesse minuto que me resta para não mais abusar da paciência de vocês, mas o senador Lazier Martins tem um pedido de convite que é diferente do meu. O meu, o senhor impugnou, mas aceitou o nosso recurso, mandando para a CCJ, porque o meu tratava de questões jurídicas, né? Então tem um questionamento. O do senador Lazier Martins não tem questionamento, porque vai em falas político-ideológicas contra uma instituição que é respeitada pela população, que foi a fala do ministro Barroso. Então, que o senhor delibere sobre o convite dele, para que a gente possa, pelo menos, ouvir. Nós vamos tratar muito bem o ministro Barroso, claro que vamos, mas a gente precisa estar ali, atento ao que o Supremo tem de forma, no meu modo de entender, política, ideologicamente, feito com o país. Eu agradeço, senador Girão, sua colaboração e peço inserção nos anais. E aproveito, presidente Pacheco, nós que o admiramos por sua prudência, sua sensatez, sua educação. E eu lhe digo mais uma vez, jamais me fugiu da retina e da memória vosso discurso na sua posse, de ser um presidente democrático. Democrático significa participação do colegiado, não ficar qualquer pedido à decisão de uma única vontade. Que Vossa Excelência submeta o pedido de convite ao ministro Barroso, porque, como disse o senador Girão, não contém matéria jurisdicional, é matéria político-administrativa. O ministro pode até não vir, o plenário do Senado pode até rejeitar o requerimento, mas que tenhamos oportunidade. Então é isso, meu prezado presidente. Obrigado, senador.